Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, bem-vinda. E olha, você que gostaria de saber a diferença entre gravação gratuita, que é esta que vai ao ar no YouTube, e gravação privada, que é compartilhada apenas e tão somente com você, não tem fila de espera, a análise do seu caso é de um dia para o outro. Clique aqui e assista ao vídeo explicativo com as diferenças entre uma e outra e como você pode, portanto, adquirir a gravação privada. E vamos então ao e-mail dele que diz assim: Olá, André. Primeiramente, gostaria de parabenizá-lo pelo seu trabalho. Muito obrigado, viu, meu querido? Sua iniciativa deve ajudar muita gente e tenho certeza que me ajudará. Meu nome é tal, tenho tantos anos. Pensei muito antes de enviar esse e-mail. Isso foi devido à minha negação da realidade. Porém, como dizem por aí, o primeiro passo para a cura é admitir a doença. Com certeza. Aliás, tem uma frase do próprio filósofo Sêneca que fala sobre justamente isso, não é? Para se ter a cura, é preciso que você queira a cura. A cura começa quando você quer ser curado. Então, é aí que começa a cura. Quando você quer. O grande problema é que as pessoas, por vezes, elas identificam o problema, mas aí elas partem para a reclamação, o que é natural. Eu identifico o problema e aí eu reclamo daquele problema. Ok, então, não é? Só que tem gente que sempre para na reclamação. Ou seja, não tem a ação para mudar aquele fator que fez com que eu tivesse aquela reclamação, com que eu reclamasse sobre algo. Então, eu não ajo para que aquele algo se modifique, né? Então, de nada adianta identificar o problema, identificar o que não está legal. É necessário a ação para que então eu modifique. É necessário que eu queira, é necessário que eu me pergunte o que eu tenho que fazer, ao invés de ficar esperando que os outros façam também, que tem sempre essa passividade que às vezes a gente sempre vê em muitas situações, né? Eu estou doente. Há quase 2 anos me apaixonei por um cara hétero, 19 anos e não tão bonito, que malhava na mesma academia que eu malho. Foi algo inesperado, às vezes penso que foi até obra do destino, pois a primeira vez que o vi percebi algo nele que me chamou a atenção. Então, quando a gente já começa a colocar essas coisas de destino, foi a obra do destino, é porque então a gente tinha que estar junto, aí a gente já começa a perceber que a gente começa a dar um valor extra. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, viu? Os dias passaram e comecei a notar que estava me sentindo atraído por ele, mas não fisicamente. Apenas ele me chamava atenção. As coisas foram se complicando quando ele falou comigo a primeira vez, pois percebi que estava apaixonado, porém ele nunca me deu bola. Então, não é? É estranho isso. Como que eu me apaixono por uma pessoa que eu nem conversei com ela? Eu converso com ela uma vez e aí eu já acredito que eu esteja apaixonado por ela. Tentava puxar assunto com ele, mas ele sempre muito reservado não prolongava a conversa. O fato dele não corresponder às minhas conversas me fez enlouquecer, até que um dia eu resolvi tomar uma cerveja para ver se esquecia. O problema é que essa cerveja virou rotina e comecei a beber todos os dias, ou quase. Tá vendo, gente, o que é isso? Aí eu bebo para esquecer. E aí isso se transforma então numa rotina. É o anestésico, né? Nunca deixei de ir à academia e sempre insisti em puxar conversa. Insisti em ter sua amizade até que as coisas foram acontecendo. Mas quanto mais ele cedia, mais eu queria, mais e mais. Cheguei a usar maconha e cocaína diversas vezes para esquecer esse amor. Meu Deus do céu, não? Ele é hétero, eu sou gay assumido, porém não afeminado, o que me faz passar por um hétero tranquilamente.
Então, meu querido, veja bem. Agora, aí é que tá. Você é gay. É por isso que eu falo que tem determinadas coisas que a gente diz assim: ah, no coração a gente não manda. Claro que a gente manda. Eu já até citei esse exemplo meu aqui uma vez no canal, né? Que eu já fui um cara assim. Eu já fui um cara que, por exemplo, já me apaixonei por hétero. E depois eu percebi o quanto isso me afetava e eu não queria isso na minha vida. Então, quer dizer, eu analiso o terreno antes de eu lançar sementes nele. Quer dizer, eu sou gay e vou querer me apaixonar por um hétero, é pedir para sofrer, entende? Então, e isso, né? Aqui estamos diante de um relato gay, mas isso acontece nas relações heterossexuais. Gente, quando a gente não analisa, né? Então, por exemplo, a mulher se depara diante de um cara que já é comprometido. E aí ela quer porque quer, ela quer se relacionar, ela vai criando muita expectativa e vai projetando todo esse relacionamento numa relação que já se mostra, sabe, improdutiva. Já mostra que é um terreno cercado de problema. É um terreno cercado de situações conflituosas. É por isso que eu digo que, de antemão, quando a gente já visualiza o terreno, a gente já tem que perceber se vale a pena a gente plantar ali ou não. O problema é que a gente olha o terreno, percebe que ele é um terreno totalmente complicado e ainda assim a gente entra, sabe, com todo o maquinário para querer fazer a plantação ali. E depois a gente começa, sabe, é igual o agricultor que entra num terreno totalmente complicado, cheio de buraco, sabe, que tem erosão, que tem um monte de coisa. Uma parte do terreno é toda cheia de buraco, toda cheia. Outra parte do terreno é com lama, né? Com, sabe, tinha um lago ali que deixa tá sempre vertendo água. Então, quer dizer, não tem condições de plantar ali, não tem. E ele quer porque quer. A máquina quebra, o maquinário quebra, o trator não consegue andar ali, o caminhão tomba naquele terreno que é íngreme, então ele está sempre gastando e ele está insistindo porque ele quer, porque ele tem que produzir naquele terreno, porque ele tem que plantar a cana de açúcar ali, por exemplo, porque ele tem que plantar café ali, porque ele tem que plantar eucalipto ali, porque ele já projeta, não é, o quanto ele vai ganhar quando aquela cana de açúcar produzir, só que ele não consegue nem plantar, e ele já está pensando o quanto ele vai ganhar se essa cana produzir. Você está entendendo? Estou usando o exemplo do agricultor, que é um exemplo muito próximo da minha realidade aqui, não é? Meu pai tem sítio até hoje, e eu sei que essas coisas acontecem. O meu pai, por exemplo, ele analisava, né, muito o terreno antes dele ir lá plantar. Pô, não dá certo, cara. E aí já pensou? O caminhão quebrando, o trator quebrando, e eu insistindo ali. Porque eu tô pensando lá na frente, porque a cana vai... Cara, eu não consigo nem plantar. Como que eu fico pensando que a cana vai produzir? Ou que o café, né, quando eu colher café, quero... Não, eu vou colher grãos nobres. Cara, você não consegue nem plantar muda de café ali. É isso que eu digo, seja a relação hétero, seja a relação gay, a gente tem que avaliar as condições antes da gente se enfiar e projetar. Né? É o amor da minha vida, o destino nos uniu, isso é obra do destino. Eu já vou projetando toda a plantação emocional e eu não percebo que eu não tenho nenhum brotinho. E aí a gente já idealiza lá a plantação pronta, produzindo. Eu não tenho nem o broto, cara. Então não façamos isso com a nossa vida. É enrosco. 8 meses depois, consegui convencê-lo a sair comigo. Ele aceitou. Saímos, bebemos, ele dormiu em casa e passamos a ser amigos. Nunca dei em cima dele, sempre tive o pensamento de que se um dia algo for acontecer, será por iniciativa dele. A história é longa,
Mas, em resumo, hoje ele é bem meu amigo. Diminuí a bebida significativamente e nunca mais experimentei as drogas. No dia de minha formatura, eu propus a ele que fôssemos morar juntos um dia e ele disse que sim. Eita! Tá meio estranho isso aqui, hein? Teoricamente, ele não sabe que sou gay. Ah, sabe. Ou se sabe. E que sou apaixonado por ele. Mas algo me diz que ele sabe, pois as pessoas comentam e já deve ter chegado aos seus ouvidos. Só que não tem coragem de me perguntar. Ele sabe. Hoje eu estou muito infeliz porque essa incerteza está me consumindo. Não sei se ele também gosta de mim. É o que você quer acreditar, né? Então, olha lá, é a produção que você quer ver. Olha lá, é a plantação que você quer acreditar que vai acontecer. Sei que pode parecer loucura, mas ele já me disse várias vezes que gostava de mim. Porém, não consigo dizer nada a ele. Ah, meu querido, mas então para também, né? Então aí já é demais. Para. Se o cara vira pra você e fala que gosta de você, você sentindo tudo isso, e você trava, você não fala que gosta dele, então, meu querido, sinto muito, você me desculpe, mas você tá pedindo pra sofrer. Você quer continuar sofrendo. É como se você, né, quisesse acreditar que o amor sempre será impossível para você e que você não pode viver nenhum tipo de relacionamento que seja recíproco. Se o cara fala que gosta de você, ainda que ele tenha dado a entender que é no nível da amizade, eu gosto de você, e você trava e não consegue falar nada, então, pô, a hora que o cara, então, né, dá abertura, você não aproveita, então, meu querido, sinto muito, mas você vai ficar nessa indecisão para sempre, tá? Porque não pense que ele vai, ó lá, você idealiza aí que ele tem que se ajoelhar diante dos seus pés e falar o quão apaixonado ele tá por você. Se ele é um cara que supostamente é hétero e de repente, não é, sei lá, tá aí, sei lá, tá se envolvendo com você, tá gostando de você, será que é hétero? Que é, acho que não, né? Mas a hora que ele dá umas brechas, você não aproveita para saber o que é, o que está acontecendo, então, meu querido, sinto muito, mas você vai viver nessa indecisão. Sempre querendo, então, que ele tome a iniciativa. Eu travo e tenho medo de dizer e ter uma resposta negativa. Mas por que ele aceitaria morar comigo se não sente nada por mim? E se não sente, qual a intenção de um homem corresponder aos planos de morar com outro homem? Se ele sabe que sou gay, por que ele não se afasta? Primeiro que uma pessoa não precisa se afastar da outra só pelo fato dela ser gay, né? Pelo amor de Deus. Então, se fosse assim, eu não teria nenhum amigo hétero. Pelo contrário, tenho um monte e grandes amigos, inclusive. E graças a Deus eu os tenho, né? Então, se fosse assim, por que eles não se afastam de mim pelo fato de eu ser gay? Porque eu não sou um contagioso, né? Eu não sou um imoral, que não é verdade? A pessoa pode ter amizade com um gay como ela tem amizade com qualquer outra pessoa. Ah, por que ele não se afasta de mim se ele sabe que eu sou gay? Nossa, meu querido, me parece que você trava. Sabe por que você trava? Porque você tem preconceito contra você mesmo. Por isso que você trava. Porque o grande preconceituoso em relação à sua própria condição, apesar de você falar que você é gay assumido, é você mesmo. Você tem problema com a sua orientação sexual. Então você projeta isso nos outros como se os outros também tivessem. No meu baile, um ex-namorado tentou me beijar e ele percebeu. A reação dele foi ficar com uma cara bem feia e não parava de falar para que eu me afastasse dele. Vários outros detalhes me fazem crer que ele me ama, só que não sabe ainda. Acho estranho quando saímos juntos, ele não fala em mulher, não dá em cima de nenhuma, apenas senta ao meu lado e conversa comigo. Certa vez eu o flagrei olhando para uma mulher, porém, quando ele percebeu que eu havia
notado seus olhares, ele tentou inventar uma história e desviou o olhar. No início do e-mail falei que estava doente e é verdade. Sofro por não conseguir falar dos meus sentimentos para ele e não poder desabafar com ninguém, pois isso tiraria todo o encanto de nossa trajetória. Estou desempregado e no momento sofro com uma ansiedade muito grande de conseguir um emprego para poder comprovar se ele realmente iria morar comigo. Estou dormindo 7 horas da manhã e acordando 5 da tarde para não ter que esperar por ele durante o dia. Mas quando acordo, vem uma saudade que me faz chorar, daí desconto tudo no cigarro e às vezes na bebida. Aí ligo para ele vir em minha casa, ele vem, passa algumas horas comigo conversando e cada minuto eu me apaixonando mais e mais por ele. Mas quando ele vai embora, começo a imaginar que ele é falso comigo e penso horrores da personalidade dele. No outro dia começa tudo de novo. Saudades e saudades, mas não ligo para ele para que ele não se assuste e se afaste de vez. Às vezes desejo que quando eu me declare, ele me diga com todas as palavras que não gosta de homens e que jamais ficará com outro homem. Isso iria me dar o conforto de saber que nenhum outro homem terá o que eu não consegui. Parece loucura, mas às vezes acho que a única forma de me libertar dele seria que ele morresse. Que isso? Pois assim ninguém se relacionaria com ele e eu poderia viver minha vida, pois desde que me apaixonei por ele que não faço sexo, não consigo sentir atração por ninguém. Acredito que estou com algo grave na minha cabeça, peço que você me fale algo, pois não aguento mais guardar isso para mim. Preciso de uma opinião, de algum conselho. Qualquer palavra é melhor que o silêncio, esse silêncio que me consome há 2 anos. Olha, meu querido, sim, você está com um sério problema psicológico, né? Você desenvolveu uma obsessão e uma paranoia por esse cara. Então, claro que você precisa de ajuda, sim. Precisa de ajuda profissional, precisa fazer uma terapia para te auxiliar nesse processo todo, para você se conhecer, para você não fugir da realidade, atrás de bebida, atrás de drogas, enfrentar a realidade, perceber a realidade do outro, perceber qual é a sua. Né? A gente tem que perceber qual é o nosso mundo e perceber qual é o mundo do outro. É assim que a gente desenvolve relações saudáveis. Eu não preciso excluir o outro da minha vida. Eu tenho que entender como que o outro é e eu tenho que me entender. Na verdade, quando a gente quer que o outro seja só uma projeção de nós mesmos, nós estamos sendo uma pessoa que a gente quer se impor sobre o outro e quer porque quer que o outro queira a mesma coisa que nós queremos. Então, isso é péssimo. Então, uma coisa é amor platônico, outra coisa é amor não correspondido. Agora, primeiro que para eu me libertar do amor platônico, eu preciso então me declarar. Me declarando, eu posso, num primeiro momento, sofrer por causa de um amor não correspondido. Então, tá vendo? Eu saí do amor platônico. O amor platônico é aquele que só fica no mundo das ideias. Platão que desenvolveu toda a teoria do mundo das ideias. Então, é quando a gente fica só no mundo das ideias. A própria pessoa não sabe. A gente desenvolve todo um sentimento em relação a ela e ela mesma não sabe. Não é? Por isso que o amor é platônico, porque ele fica no mundo das nossas ideias apenas e tão somente. Então, no primeiro momento, a gente precisa quebrar com esse amor platônico. Como que a gente quebra? Quando a gente fala. Primeiro que, se você é gay e ele é hétero, então já tem uma coisa ali que não vai rolar. Mas se você acha, né, que, então, para me ajudar a libertar, eu vou falar, porque pelo menos eu ouvindo o que ele tem a dizer, isso me ajuda nesse processo de libertação e eu encaro a realidade, né? E eu não tenho que desejar o mal para ele simplesmente pelo fato dele não querer a mesma coisa que eu quero. Então é aí que a gente começa esse processo de libertação. Eu saio do amor platônico e posso vir para o amor não correspondido. Ou seja, eu me declarei e a pessoa fala: não, cara, eu sou hétero, não é a minha. Ou ainda que fosse uma relação heterossexual ou uma relação gay com gay mesmo, não é? O cara pode ser gay e ainda assim não querer ter algo com você, por exemplo. Então, você teria o amor não correspondido da mesma forma, ainda que ele fosse gay,
Não é porque ele é gay que necessariamente ele vai sair com você pelo fato de você ser gay, né? Então, ainda assim pode ter o amor não correspondido. Do amor não correspondido, a gente passa por uma nova fase, que é a fase então agora do enfrentamento. Eu enfrento que eu senti algo por ele, desenvolvi algo por ele, saí do mundo das ideias, me declarei, esse sentimento não foi correspondido. Por quê? Porque ele não corresponde ao mesmo sentimento que eu tenho por ele. Por isso que eu não sou correspondido. Então agora eu começo a me libertar. Então aí eu entro numa nova fase do que eu ficar trancafiado nesse mundo que não me liberta e eu vou desenvolvendo cada vez mais essa obsessão e me contentando com migalhas, me contentando com, né, sair de vez em quando com ele, esperar a ligação dele, falar algumas coisinhas com ele. Eu vou me contentando com migalhinhas e vivo no mundo das hipóteses e das suposições. Será que ele me ama da mesma forma? Será que isso, a atitude que ele teve para comigo é porque, na verdade, ele também gosta de mim? Então a gente vive nesse mundo fantasioso. Por isso que a gente entra dentro dessa bolha, não é? E aí a gente não se liberta de forma alguma e isso se transforma em cada dia que passa uma obsessão cada vez maior, meu querido. Então a gente tem que ir se libertando dessas coisas, seja em relação homo, seja em relação hétero. Essas bolhas que nos prendem, elas podem acontecer. E é necessário que a gente se liberte dessas bolhas para que a gente possa respirar aliviado e para que a gente possa viver de maneira saudável, né? E de viver em paz com a gente mesmo, viver em paz com o outro, sabe? E que aí a gente possa verdadeiramente desenvolver relações que são correspondidas e que, portanto, são relações que vêm acrescentar na nossa vida e não relações que vêm tirar a nossa paz, que vêm nos subtrair, que vêm tirar a nossa paz de espírito. Mas que você possa procurar também uma ajuda para te auxiliar nesse processo todo. Ah, André, eu estou desempregado. Existem os órgãos governamentais que, né, tudo bem, tem fila de espera, mas fazer o quê? Se a pessoa está desempregada e não tem condições, a gente tem que procurar os meios que a gente dispõe para isso. Não é? Marcar consulta com psicólogo da rede pública. Às vezes, quem tem possibilidade e mora aí nas capitais, tem as faculdades, hospitais das faculdades que às vezes oferecem isso. Tem N possibilidades para você ter um atendimento, de repente, gratuito e que você possa, né, cuidar dessa questão e cuidar aí do seu bem-estar, tá bom? Gente, inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição, me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, aguardo você lá. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.